quando a gente chega a algum lugar ainda mais longe desse jeito. A gente tem toda uma história por trás. E aí a gente vai falar sobre as diferenças de intercâmbio no Canadá e na Irlanda. Deixa eu só te falar uma outra coisa que ninguém perguntou, mas eu acho legal de avisar. Quanto à medicação. A medicação, eu ia lá para conseguir um remédio só com receita. Então, o que acontece? Eu levei toda a minha medicação que eu ia precisar daqui. Levei com relatórios médicos em português e em inglês. Eu achei que era mais prudente, porque como eu ia levar para os 6 meses que eu fiquei, eu achei que era mais prudente de justificar a quantidade de medicação que eu estava levando, porque eram comprimidos, eram frascos, eram dragas, né? Então, cada um era de um jeito. Então, eu estava justificando. Imagina, se me prendem por tráfico de drogas. Olha que situação. Né? Era muito comprimido, era assim, era muito remédio. Entendeu? Era uma necessaire absurda, só remédio. Aí eu falei, bom, eu queria me certificar de que eu não ia ser parada por causa dos meus remedinhos, né? Quem quiser fazer o intercâmbio tem que saber se pode ir lá comprar medicação lá, como é que é feito, isso é importante, porque acho que todos nós a gente faz acompanhamento médico, né? Então sim, todo mundo acho que leva pelo menos uma ou outra medicação. As pessoas que pensam em comprar, foi bem importante você ter falado isso, Dani, porque as pessoas que precisam comprar medicamento aqui, é interessante trazer o composto e trazer tudo isso, né? Porque a composição vai ser super importante para um farmacêutico, né? Depois que você passar pelo médico, né? Porque aqui também é exatamente igual, nenhum, vamos dizer assim, a maioria dos medicamentos, com exceção de alguns, por exemplo, Tilenol, né? Alguns remédios para cólica você ainda consegue comprar sem receita médica, mas a maioria dos medicamentos você precisa passar pelo médico e o médico precisa passar para o farmacêutico. E aí depois você precisa estar com essa composição toda, né? Porque às vezes não dá tempo de você fazer um exame bem minucioso, né? Para saber o que exatamente você precisa. E valores do local? A quanto foi em média o seu custo mensal de aluguel lá na Irlanda? Então, no primeiro mês, como eu fiquei em casa de família, foi caro porque foi ajustado com a escola direto. Eles eram vinculados à escola, então me dava segurança de que é algo bom, que eu não ia ser maltratada. As agências são importantes até para pontuar essas coisas. Eu já cheguei lá com chip de telefone. Então a agência, ela é caro, é mais caro, claro que é mais caro, mas vale a pena. Você tem segurança. Por exemplo, danificaram o meu triciclo lá no aeroporto. Eu cheguei, vi ele todo arranhado, vendo, sabe, o estofado arranhado. Aí eu reclamei, quer dizer, a agência me ajudou nisso. Ir ao aeroporto, questionar, pegar uma carta, porque eu só fui indenizada depois que eu cheguei no Brasil. Tudo bem, mas pelo menos eles certificaram de que realmente houve o dano. Isso para mim era importante. E a agência fez isso comigo. Ela voltou comigo ao aeroporto para questionar e para mostrar que realmente meu triciclo era novo, estava no meu nome. Eu levei a nota fiscal, eu levei tudo bonitinho, né? Cadeira, gente, equipamento nosso não entra em taxa, não tem cobrança, tá? Entra como se fosse o nosso corpo. Era o que eu falava para ele, eu falei assim, cuide do triciclo como se estivesse cuidando do meu corpo, faz parte do meu corpo, então tenha cuidado. Eu ainda falava assim, porque é verdade, porque você chega danificado no outro lugar, você fica impossibilitado de andar, sabe? Então isso eles acabavam entendendo. E outra coisa também super importante, Dani, tentem ser sempre os primeiros a chegarem, porque aí você vai conversando com as pessoas até da própria tripulação. A gente precisa fazer esse trabalho de conscientização até hoje, porque por mais que esse treinamento deveria ter sido feito sempre entre as companhias aéreas, né? E isso não é feito, né? Por exemplo, troca de funcionário, eles não treinam. Entrou um funcionário agora. Não, eles esperam mudar a turma, fazer todo um orçamento, né? Então, assim, se certifiquem de serem os primeiros a chegar no aeroporto e já conversar sobre isso também. Eu já viajei de cadeira de rodas na época que eu fazia a competição de dança em cadeira de rodas e era o meu equipamento de competir.
Então, assim, já aconteceu sim de eu chegar no local e a minha cadeira de rodas está toda danificada e isso me atrapalhou muito na competição, né? Então, assim, tem muito isso também. Então, se certifiquem, conversa com a tripulação, pede para passar um recado. Gente, olha só, por favor, manda um recado para todas as companhias que a gente for passar, manda para todas as pessoas que a gente precisa de uma conscientização maior, né, sobre a cadeira de rodas, que ela precisa chegar bem, porque a gente precisa sentar. E assim, não é colocar a gente em outra cadeira de rodas, né? Exato. E tem isso também, falar que se eu sentar numa outra cadeira de rodas, isso me dá problema na coluna, isso me dá problema no meu corpo, né? Então, assim, é importante a gente passar essa conscientização com calma, com tranquilidade, né? Exato, até porque eles tratam a coisa como muito prática, como se fosse só um objeto. Ah, danificou, a gente indeniza. Não é assim, faz parte do corpo da gente. Então a gente tem que ter um mínimo de respeito. Não é simplesmente assim, ah, qualquer coisa a gente indeniza, te dá uma outra. Não é simples assim. Falta essa conscientização, essa percepção e esse olhar de entender que aquilo não é um objeto. É como se fosse realmente parte do nosso corpo. E Dani, qual o valor mensal que você pagou lá? Então, assim, eu não me lembro bem. Eu me lembro que o aluguel, vamos dizer, eu paguei, digamos que eu paguei 700 euros na casa. E quando eu fui para junto, né, da escola, digamos assim, mas passagem aérea não está incluída. Era o quarto, né? Era o quarto, mas eu tinha acesso à casa toda. 700 euros. Isso, porque era uma casa de família. Sim. Aí quando eu fui para outra casa que eu aluguei, para dividir com um casal lá, já caiu para 400. 400 euros, né? Isso, 400 euros. Tá? Então a pessoa pode se programar. Bom, aqui em Toronto, eu já posso dizer que é muito mais caro. Toronto é considerado o metro quadrado mais caro do mundo, né? Aqui a gente pagou $2.500 por mês, mas a gente pagou o dólar canadense, né? Que é um pouco mais, assim, atualmente o dólar canadense está 4,50, né? Que então, também é caríssimo. Então, então a gente pagou 2.500 por mês e depois a gente começou a correr atrás também de um apartamento bem mais barato, né? Então, assim, lá a gente pagava um quarto, cozinha, banheiro, né? Vamos dizer assim. E era todo equipamento, não era dividido com ninguém, porque eu fui com meu marido, né? Então, nós ficávamos com uma parte toda privada, né? Era tudo privado, mas era bem pequeno, mas era $2.500 canadenses e eu achei bem puxado. Mas assim, no primeiro mês eu acho que até vale, porque assim, você não conhece nada. Sim. Então você tem toda uma estrutura bacana, você sabe que vai ficar bem, que vai te dar aquele conforto, e você tem aquele um mês para procurar um lugar mais adequado para você. Então, esse primeiro mês, eu acho que não é ruim você pagar caro, não. Todo mundo tem que ter isso na cabeça. Assim, primeiro mês, como é adaptação, eu vou para um lugar onde eu tenha mais conforto e mais segurança, porque aí você ganha confiança. Você está sozinho, você ainda está com o teu marido, eu fui sozinha. Então, assim, me dá aquela segurança de eu aprender a me virar no local, aprender como é que a cidade funciona, quais são os locais onde eu posso ter, se tem um ônibus, se tem condução para me deslocar. E aí sim, procurar um lugar que tenha acesso e que eu possa alugar por um preço mais barato. Possa dividir com uma amiga, enfim. E sobre... eles te falaram no aeroporto sobre a possibilidade de trabalhar durante o intercâmbio? Como é que foi essa informação? Como é que você viu outras pessoas fazendo isso? Você chegou a trabalhar lá, não, né? Mas isso quem orientou foi a própria agência aqui. Ela falou assim, você pretende trabalhar? Aí eu falei assim, se surgir oportunidade, por que não, né? Aí ela falou assim, então você precisa de um visto de 6 meses. É o mínimo que eles exigem para que você possa ter o direito de trabalhar lá, tá? Então, esse visto de 6 meses para estudante, ele já permite que você trabalhe. E eles mesmos te ajudam. O que eles fazem com a gente? Eles ajudam a gente no currículo. E eles mesmos fazem a distribuição desse currículo, se você quiser. Olha que legal! Muito legal, muito bacana. Então, isso tem na própria escola. Isso facilita muito para a gente, porque aí a escola já sabe qual é o teu perfil, né? Te ajuda a traduzir o teu currículo, né?
E isso aí ela falou assim, então esse currículo aqui eu vou encaminhar para X empresas. Quando me chamaram para trabalhar, eu fiquei tão orgulhosa de mim, porque assim, eu trabalho com eventos esportivos. E estava tendo o Mundial de Rugby na época, na Inglaterra. E aí eu falei, gente, seria um luxo, porque assim, o casal que eu morava, que era irlandês, eles eram apaixonados por rugby. E aí estavam assistindo o Mundial. E aí eu falei, poxa, se eu pudesse trabalhar e tal. Aí acabou que 2 dias depois me chamaram para uma entrevista. Aí eu fiquei toda animada, né? Falei, aí eu fui lá para a escola, aí visei, olha só, eu vou fazer entrevista, não sei o quê. Aí ela falou assim, você pode usar os computadores da escola, se você quiser e tal. Você pode trazer para cá. Não. Eu falei, que ótimo, porque já tem todo um ambiente ali, né? Desenrolando com eles, explicando a minha experiência com eventos esportivos, falando dos eventos que eu participei. E aí ele estava fazendo uma cara até boa. Aí eu falei assim, eu perguntei, você está me entendendo? Ele, perfeitamente, pode prosseguir. Aí eu falei, que lindo. Fiquei toda orgulhosa e falando. Aí ele estava anotando um monte de coisa. Eu falei, que bom. Aí fiquei animada. Aí na hora que ele perguntou assim, então, o teu passaporte é europeu, né? Eu falei, não, meu passaporte é brasileiro, sou brasileira. Aí ele assim, aí eu senti que ele deu aquela desanimada, sabe? Aí eu falei assim, putz, perdi. Porque como eu estava morando, que eu botei que morava em Dublin, dei o endereço, realmente eu estava morando lá, né? Então ele achou que eu era residente, então talvez já tivesse o passaporte europeu. É porque é muito caro você pagar o visto de trabalho para uma pessoa, para um evento curto. O evento ia durar 2 meses. Então não compensava para ele o gasto que ele ia ter comigo, era muito grande. Era tipo assim, ele poderia contratar 3 pessoas, né? Era assim. Então eu perdi a vaga por isso. E depois fui chamada também pro show do YouTube, organizar o show do YouTube. Também não conseguia. Porque eu não tinha o passaporte. Meu Deus do céu! Olha, Dani, caramba! Mas eu aprendi que não precisa ter, você não precisa de QI aqui. Isso é bom, o teu currículo já te credencia. Eles avaliam o currículo da pessoa, independente muito de, foi fulano que indicou, então tá, vou contratar essa fulana. Não tem essa coisa. Então isso é muito gostoso. Você vale aquilo que você é e o cara vai te contratar porque você é, pelo seu currículo. Se você fizesse um curso de intercâmbio só de inglês, sem ser de business, você teria tido essa mesma chance? Assim, ou porque você fez business? Sim, a escola encaminha se você quiser. Não. A escola pergunta, você quer trabalhar? Aí ela ela se preocupa com a sua qualificação também, né? Porque aí pergunta, você aceita, por exemplo, serviços gerais? Eu falei para ela, não. Entendeu? Não vim aqui para lavar banheiro, na boa, não. Entendeu? É bem complicado, né? Entendeu? Assim, porque para os jovenzinhos, né? Quem tá com 25, muita lenha para queimar, tem que aceitar o que vier. Tem que encarar mesmo. Vai sim, vai ser faxineiro lá no restaurante. Tem que fazer, porque é a forma de você ganhar o seu dinheiro e se qualificar e fazer o seu curso. Às vezes você precisa trabalhar para poder pagar o curso também. Também tem isso. Sim, né? Tem isso. Então eu não acho ruim, mas eu não fui com esse propósito. Meu propósito era trabalhar ou na minha área ou fazer só o curso, né? Como surgiu a oportunidade, ela perguntou se eu queria, eu falei, tá aí, gostaria sim, já que tem essa possibilidade, eu quero. Aí eu perguntei, mas eu falei, mas e o curso comum faz também? Faz também. Eu já tive a oportunidade de ir para Londres, né? Eu ainda tenho visto válido para Londres, né? Então, assim, para mim, eu ainda consigo ir e voltar, né? Então, assim, depende muito da articulação que você tem também no seu passaporte, porque na Europa é tudo muito perto, né? França é perto de Luxemburgo. Eu lembro que teve uma vez que eu consegui, quando eu fui ir para Luxemburgo, eu consegui ir para a França e consegui também ir para outra. Assim, é tudo muito perto, né? Dá para ir de trem, dá para ir com transporte. Então, para eles é comum ir para isso, né? O Brasil ele é muito grande, né? É como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? É mais ou menos assim, meio que... Sim, o Brasil é um continente, praticamente. Lá não. É verdade, a gente precisa passar essa percepção para as pessoas que, assim, como nós viajamos para São Paulo 6 horas, né? Para Minas Gerais 5 horas, do Rio, né? Assim, isso acontece quando a gente está lá na Europa, né? Isso é bem comum. E outra coisa também que eu não sei se você sabe, mas você sabe se existe bolsas de intercâmbio para pessoa com deficiência lá na Irlanda? Olha só, bolsa de estudos eles dão, mas não tem nada a ver com a pessoa com deficiência, não. Tem a ver de uma forma geral. Por quê? Porque eles te tratam de igual para igual, você tem igualdade mesmo, de fato,
Você transita pela cidade como qualquer outra pessoa. Tanto que as pessoas não olhavam para mim, sabe? Eu transitava por todo aquele lugar e as pessoas nem me notavam. Por quê? Porque elas sabem que você não precisa de ajuda. Ali você pode transitar tranquilamente, sabe? Então, isso facilita muito. Você realmente, você consegue exercer a sua cidadania em qualquer lugar. Easy, I-S-I. Tá, depois eu vou pedir para você para mim passar o site. Depois eu te mando vou direitinho. Colocar na descrição para poder passo a sim. gente passar para as pessoas. Tá. Bom, só acrescentando para a gente poder fazer a diferença, bom, aqui no Canadá é bem diferente. Aqui no Canadá, se você vem para estudar inglês, você não pode trabalhar. Só se você fizer um college ou uma universidade ou uma graduação, né, ou um mestrado, mas isso vai depender. Isso também é carga horária, isso vai depender de cada curso. Em relação à bolsa de intercâmbio para pessoa com deficiência, aqui também não tem. Tem para college, tem para universidade e tem para mestrado, graduação. Mas aí cada, vamos dizer assim, cada universidade, né, e cada lugar, ele tem um edital que é específico, aí você tem que entrar lá direitinho para ver qual é o critério que eles utilizam. Aqui é bem assim mesmo. Em relação à comida, você conseguiu se adaptar? Como é que era a comida da Irlanda? Começa que assim, o hábito deles é diferente do nosso, porque eles almoçam 5 da tarde. Na hora do almoço, eles fazem um pequeno lanche, sabe? E eu não sei como é que isso se sustenta. Não, imagina, você está trabalhando o dia inteiro, aí você para meio-dia para comer um sanduíche e volta a trabalhar. Eu acho meio surreal pra gente, assim, né? A gente precisa se alimentar, né? A gente sente falta de comida. Então, eu mantive os hábitos do Brasil. Eu almoçava, 1h da tarde eu estava almoçando. Eu comia sempre uma fruta, porque lá, assim, é engraçado, lá tem muita fruta, mas a fruta não é saborosa como é aqui. É muito diferente. Nossa, eu fui comer uma pera, sabe quando você vai assim, ai, a saudade de comer uma pera suculenta? Cara, aquela pera parecia uma cera. Eu demorei horas para ficar comendo aquilo, horrível. Agora, o morango já é outro sabor. O morango não é ácido como é aqui. Você consegue comer o morango sem botar nada, sem botar adoçante, sem botar açúcar, entendeu? Você pode comer o morango tranquilamente, era muito gostoso. E comida, como é que você se adaptou ao arroz e feijão lá? Teve alguma adaptação? Um feijão, confesso, eu nunca fui muito fã de feijão, não. E lá tem muito brasileiro. Entendeu? Então a comida você não se aperta. Tem restaurante, comida. A comida comum, a comida lá é gostosa, não é ruim não, tá? E olha que eu sou fresca para comer, viu? Sou muito fresca para comer. Então eu comia, vamos dizer, eu gastava em média 5 euros, junto com bebida e a comida. Aí depois, não era caro não. E depois que eu fui para casa, para essa casa que eu te falei depois desse primeiro mês, que eu fiquei na casa de família, quando eu aluguei a minha casa, aí eu passei a fazer compras no mercado. Ficou muito mais barato. Aí eu gastava em média R$2,50. Porque eu comprava um prato, porque lá, o que acontece? Tem muita gente que mora sozinha. Então as porções são individuais. Então eu podia comprar, vamos dizer, eu quero comer uma macarronada. Ele vende numa porção individual, com um molhinho, e você chega lá, bota para ferver, bota o molhinho e come lindamente, não fica sobrando. Porque também tem isso, lá não tem conservante como tem aqui a comida. Então ela dura, vamos dizer, 3 dias, tá? Não dá para ficar guardando comida. Não, vou esquentar aqui, vou comer daqui. Não, não vai comer não. Come hoje, e amanhã já não vale mais. Tá? Incrível. Então tem isso. E vende porções individuais. Igualzinho aqui. É a mesma coisa, tudo relacionado que você falou é bem parecido aqui com o Canadá. Não tem conservantes, né? Tanto é que o número de casos de câncer aqui é extremamente baixo. A mulher, ela não faz com frequência o Papa Nicolau e a mamografia como lá no Brasil, né? Esses exames para verificar sobre câncer. Aqui no Canadá não faz, justamente por conta disso, por conta dos agrotóxicos em relação à alimentação. A comida, por exemplo, aqui a gente tem muito supermercado brasileiro, né? Então, assim, o arroz, feijão... O arroz você consegue encontrar em qualquer mercado, né? Tem uns até que são bem próximos, bem próximo do nosso. Não seja ser igual, mas assim, o gosto é bem parecido, só vai mudar o formato. Agora, o feijão você pode comprar com facilidade. Aqui também tem feijão preto, sabe? Tem bastante
lojas de produtos naturais muito mais acessíveis do que o Brasil, comida vegana, comida sem glúten, né? Todas essas prioridades, assim, aqui também é bem acessível. Assim, lógico, por exemplo, como a gente tem que converter o salário, né, para a realidade daqui, né? Por exemplo, o salário mínimo aqui é 2.000 dólares canadenses, né? Na Irlanda, você lembra mais ou menos quanto era? Não vou Né? lembrar. Eu lembro que assim, o salário que a menina que morava comigo ganhava. Ela ganhava 2.800 e vou te falar, tranquilo demais. Dá para viver muito bem. Ela não consegue gastar esses 2.800 de jeito nenhum. Em relação aos hotéis da Irlanda e do Canadá. Bom, eu vou falar da minha experiência, né? E você depois complementa. No primeiro dia que eu cheguei no Canadá, eu fui para um hotel, né? O hotel, assim, aqui a gente tem muitos comércios, né? De indianos, chineses, né? E até de brasileiros, portugueses. Aqui é uma mistura danada, né? E eu fui parar num hotel onde eram, vamos dizer assim, recepcionistas indianos, né? Eram geralmente gerenciados por indianos. Até aí tudo bem. Só que meu marido e eu, a gente estava muito cansado, a gente só ia precisar ficar um dia no hotel. E aí eu perguntei para eles por e-mail se tinha transfer para ir para o hotel, se isso era, como é que era, né? Se era viável. E o que acontece? Aqui, o mesmo hotel, o mesmo nome de hotel, tinham 3 franquias diferentes. E aí eles não sabiam distinguir, né? Por exemplo, e o pessoal do transporte pegava todo mundo e tal e levava para o hotel. Aí quando a gente chegou no hotel, a gente viu o nome, aí a gente falou, é aqui, né? A gente não sabia que tinha 3 hotéis com o mesmo nome, né? Falei, cadê a reserva? Vocês não têm reserva? Eu tinha pego uma promoção pelo Booking. Não tem reserva, vocês não estão no hotel certo. Falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pagar para poder a gente ir para o hotel certo? Poxa, mas a gente mandou mensagem para cá e tal. Então, assim, vou falar com uma pessoa sem deficiência. É uma disputa, né? Como dizer assim, de quem, para onde vai, para onde quem quer vai, mais e tal. Nesse dia, a gente ainda não estava coberto pela agência, só no outro dia. Então, assim, a gente ficou por nossa conta mesmo. A gente preferiu isso porque era só um dia que a gente ia precisar ficar, né? Então, a gente falou, a gente consegue se virar um dia no hotel, né? A gente foi super mal recebido, né? A gente teve esse problema no hotel, a gente estava exausto por conta da viagem. Aí a gente até chegar no hotel certo, a gente foi. Aí a gente precisou pagar a diferença, né, no cartão de crédito. A gente pagou a diferença quando a gente chegou no cartão de crédito. Aí o que aconteceu? A gente dormiu. Quando foi no dia seguinte, queriam cobrar a gente de novo. A gente, não, mas a gente pagou. Aí meu marido mostrou, né? Tá aqui, né? E tal, não sei o quê. Não, mas aqui não custa pago, não sei o quê, bababá. Então, assim, foi maior confusão. Você tem que mandar e-mail para tal pessoa, para tal pessoa. Então, assim, a minha experiência com o hotel aqui não foi positiva. Eu não sei se você teve alguma experiência com outras pessoas lá, mas a minha experiência com o hotel aqui no Canadá não foi positiva. Na Irlanda, realmente, quando eu cheguei, já fui direto para essa casa de família. A gente fez um pub. Tem um pub dentro de um dos hotéis que é maravilhoso e tal, que as meninas acharam que a gente tinha que ir. E não, então eu fui com o grupo da escola e bem legal, realmente, ele é super acessível e tal. Então foi o máximo que eu frequentei o hotel, foi mais ali no lobby e tal. Mas foram super receptivos, porque a gente não era hóspede, ok, mas ia consumir, né? Então eles queriam mais que a gente ficasse lá. Você já passou por alguma experiência de alarme de incêndio lá na Irlanda? Se você já passou, como foi? Lá, graças a Deus não, né? Mas assim, o que eu sei é que lá tem muito índice de incêndio. Então eles têm uma preocupação enorme. É obrigado você ter o alarme de incêndio, você ter dentro das casas aqueles spritz, sabe? Aqueles que fica no teto. E ter aquela luzinha que pisca, ou seja, qualquer problema que dê ali, sinal de fumaça, aquele negócio vai ser acionado e o bombeiro tem 3 minutos para chegar na sua casa, porque lambe com muita facilidade. Então eu cansava de passar pelas ruas com um bombeiro enlouquecido de um lugar para o outro, de um lado para o outro,
correndo para emergências. Agora eu vou falar sobre a minha experiência. Foi bem traumatizante, né? Eu acho que eu só consegui me sair bem porque o meu marido estava no local no primeiro dia que o alarme de incêndio foi acionado. Aqui no Canadá, a gente tem, vamos dizer assim, testes, né, de alarme de incêndio para ver se está funcionando, para ver se está tudo bem, né? Aqui no meu prédio, esse teste acho que acontece, se duvidar, de toda semana, sabe? Então, assim, tem vezes que 9 horas da manhã o meu alarme de incêndio já está acontecendo um teste aqui para poder tocar e ver se está funcionando, se está tudo bem. Né? Mas isso é para entrar no automático, sabia? Para você já fazer sem raciocinar. É bom. Já na escola, a primeira experiência que eu tive com alarme de incêndio, a escola não estava preparada para poder eu descer de imediato, né, e me dar todo um suporte para que eu descesse as escadas com segurança. Mas, assim, quando foi no dia seguinte, lógico, a escola se preocupou e foi me chamar para, né, para conversar. E aí a gente foi uma troca mesmo, né? E falou, olha, eles pediram desculpas, falaram que tinham errado, que sabia que tinha uma pessoa com deficiência, né? Mas então, como é que a gente poderia fazer para poder melhor me evacuar? Aí eu falei assim, olha, o melhor que você pode fazer é determinar 1 ou 2 pessoas que fiquem responsável para poder me conduzir e descer comigo. Aí eu falei assim, bom, por enquanto pode ser 2 pessoas da minha turma, então pode ser até a professora mesmo, né? Mas assim, tem que ser uma pessoa que tenha controle emocional, né? Que vá se desesperar, que vá ter. Então assim, vocês que precisam determinar esse perfil. Aí eles escolheram 2 pessoas, né? Foram 2 pessoas, minto, né? 3 pessoas. 2 pessoas da minha turma, junto com a professora. Se por acaso, em algum momento, a minha professora mudasse, né, ou os alunos faltassem nesse dia, eu já teria que encaminhar ao orientador, né, que vai evacuar. Aí eu tinha que me direcionar até ele e ele iria me ajudar para poder evacuar. E todos eles já estavam avisados. Mas eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que é mais para entrar já, sabe, no seu subconsciente e você, na hora do desespero, saber exatamente como tem que agir. Porque se esperar um momento de necessidade, você vai fazer errado. É verdade. Sabe? Você vai acabar não seguindo os protocolos. Mas é. Verdade. Mas eu ainda acho que vale a pena a gente conversar. É a mesma coisa que a gente falou, né? Do avião, que a gente tem que conversar para conscientizar as pessoas. Vamos dizer assim, pegar o nome de todas as pessoas que a gente for falando. Qual é o seu nome? Né? Primeira coisa, pergunta o nome do santo, né? Para depois você operar o milagre. O que eu acho importante é porque, assim, nós é que sabemos explicar quais são as nossas dificuldades, né? Os outros não sabem. Então, se a gente não explica, eles não vão entender. Então, eu acho que é importante, sim, a gente poder explicar e falar, olha, meu corpo funciona assim, eu preciso disso, disso. As nossas deficiências são múltiplas, cada um vai ser de uma forma. Então, se a gente tem que se dispor, sim, tem. A gente tem que avisar como é que funciona, entendeu? Olha, para mim, o meu corpo age dessa forma, eu tenho espasmo, por exemplo. Não é para a pessoa ficar assustada, falar assim, nossa, a perna dela tem vida própria. É isso mesmo. O espasmo, ele acontece, então a pessoa tem que saber, ó, não tá me machucando, não tá errado, é assim mesmo, funciona, é assim. Ah, mas eu tô te machucando? Não tá. É a reação do próprio organismo. Então, isso tudo é importante que a gente fale, né? Uma vez, eu vou contar uma história para vocês, eu parei numa vaga de deficiente, aí um motoqueiro veio, parou naquela faixa, aquela faixa zebradinha, parou ali, ofereceu ajuda. Aí eu falei para ele assim, olha só, meu amor, você quer me ajudar? Então não para aqui, porque isso aqui é o desembarque da cadeira. Essa área aqui não é estacionamento de moto, entendeu? É pra gente desembarcar a cadeira, porque se você parar aqui, eu não consigo sair do carro, simples assim. Olha, muito obrigada novamente. E eu espero que agora o pessoal acompanhe a gente. Daniele também vai deixar, eu vou deixar todas as informações da Dani aqui, vou deixar o e-mail dela, vou deixar também a agência que ela contratou, vou deixar também a escola também que ela se matriculou, para quem quiser. Aí depois, Dani, você vai ter que ver com a escola aí para poder... Sim, eu vou ver. Eu vou te dar as informações. Não, e você também vai virar garota propaganda da escola, hein? Tem que ter seu mérito. Vou querer um business, vou querer um troquinho. Tá bom? Então, vou deixar um
Um beijão pro pessoal. Eu vou pedir pro pessoal se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho e fique ligado nos nossos próximos capítulos das nossas próximas aventuras.